Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, o índice Bovespa fechou essa segunda-feira uma alta aí de 0,72%, cotado a 137.321 pontos. O índice vem em uma tendência de alta desde o início do mês de agosto, né? Subiu aqui, corrigiu um pouco, subiu, corrigiu e agora está subindo novamente, tendo como região de resistência imediata esse topo aqui, né? Do dia 12 de agosto, na região aí dos 138 mil pontos. Média móvel de 9 períodos virado para cima, né? Evidenciando aí a tendência de alta. Vamos torcer para que o índice possa continuar essa recuperação aí nos próximos dias. Indo aqui para os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou mais um dia em alta de 2,03%, cotado a R$ 21,07. O Banco do Brasil vem numa tendência de alta desde o dia 12 de agosto, né, quando a média móvel de 9 períodos virou para cima. Porém, se a gente observar aqui no gráfico, desde o início do mês, né, desde o segundo dia útil do mês, após essa queda aí de quase 7%, né, no primeiro dia útil, no dia 1º, desde o dia 4, o Banco do Brasil vem se recuperando e subindo gradativamente, né? Depois dos dados que foram divulgados na semana passada, o Banco do Brasil deu engatou aí uma quinta marcha, né? Começou a subir de forma mais expressiva, rompendo aí todos os topos anteriores, né? E agora, próxima região de resistência que se visualiza aqui no gráfico, essa região aqui de topo anterior, né? Na região aí dos 22,50 seria a próxima região de resistência aqui em Banco do Brasil, tá? Se a gente olhar aqui nos candles, né? Faz vários dias seguidos que o Banco do Brasil está fechando em alta. Desde o a última queda foi no dia 5 de agosto, tá? De lá para cá, somente altas em Banco do Brasil. É importante, né, para iniciar uma retomada de recuperação, já que os preços aqui, né, do Banco do Brasil vieram caindo de forma substancial aí desde maio, e agora ele está ensaiando aqui uma recuperação, né? E o preço médio está em R$ 25, então ainda o meu preço médio está bem distante, né, da cotação atual, mas gradativamente estou conseguindo recuperar uma parte do prejuízo. Seguindo aqui para o Banrisul, fechou o dia em alta de 1,02%, cotado a R$ 11,94. O Banrisul também está em tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Os preços voltaram a ser negociados acima da média móvel de 200 períodos. Essa alta mais expressiva aqui de quase 8% foi em decorrência dos resultados que foram divulgados na semana passada, né? Resultados que vieram com dados muito positivos, né? De lucro e de ROI. A inadimplência baixa também, então abriu com um gap de alta. E acredito que, os resultados positivos que foram divulgados, né? A tendência é que o Banrisul possa continuar subindo aí nos próximos dias, tendo como próxima região de resistência imediata a região aqui dos 12,40, que é essa região aqui de topo anterior, tá? Aparentemente, parece já ter rompido, né, essa região aqui do dia 11 e 12 de junho. Vamos ver se amanhã se confirma esse rompimento dessa região, né? E aí ele poderia buscar essa região aqui dos R$ 12,30. Meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Seguindo aqui com o Bradesco,
fechou o dia com uma alta aí de 2%, cotado a R$ 16,35. O Bradesco também está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Com a alta de hoje, né, houve o rompimento desses topos anteriores aqui, em especial a máxima do dia 13 de agosto, né? Então, o Bradesco também vem subindo de forma gradativa aí, nos últimos dias, desde o início desse mês de agosto, confirmando o rompimento dessa região. Próximo alvo seria a região aqui dos 16,80, tá? Então ainda tem uma margem de alta aqui em Bradesco. Vamos seguir acompanhando e torcendo, né, para que o papel continue subindo aí nos próximos dias. E o meu preço médio aqui em Bradesco está lá em R$ 11,37. Foi a compra mais assertiva que eu já fiz até hoje aqui na carteira do canal. Então, estou só surfando aqui na onda, né, desse movimento de recuperação aqui do Bradesco, com um lucro aí de cerca de R$ 5,00 por ação. Indo aqui para o banco BMG, fechou o dia com uma alta aí de 0,84%, cotado a R$ 3,62. O banco BMG também tem tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. O papel também vem subindo aí desde o final de julho, tá? Tendo como próxima região de resistência a média móvel de 200 períodos, atualmente em R$ 3,68. Acredito que tem condições do papel ir testar essa região nos próximos dias. E o preço médio está em R$ 3,85. E o banco ABC Brasil fechou o dia uma leve queda aí de 0,05%, cotado a R$ 21,92. O papel também está em tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. O papel também vem subindo desde o final de julho, né? Com altos e baixos aqui, mas sempre mantendo a tendência altista. E o preço médio está em R$ 21,64. Indo aqui para a planilha de controle dos ativos, considerando então o fechamento das cotações no dia de hoje, eu estou com prejuízo ainda, né? Apesar de toda essa recuperação do Banco do Brasil nos últimos dias, estou com prejuízo aí de 15%, tá? Aqui em Banco do Brasil, e 5% de prejuízo em Banco BMG. Em relação aos lucros, estou lucrando 43% em Bradesco, 15% em Banrisul e 1% no Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo ainda de 8%, que dá R$ 381 de prejuízo acumulado até agora. Porém, se eu considerar os proventos que eu recebi das empresas no período, aí eu consigo abater uma parte aí do prejuízo acumulado, né? Eu tenho a rentabilidade. Então, no quesito rentabilidade, está negativo em 10% em Banco do Brasil e 3% negativo em Banco BMG. No aspecto positivo, daí eu estou com uma rentabilidade de 44% em Bradesco, 19% em Banrisul e 5% no Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está com uma rentabilidade negativa de 3% e dá R$ 179 negativos aí de rentabilidade, tá? Então, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, o patrimônio da carteira do canal encerrou o dia com R$ 4.312,35, dá uma variação positiva de 1,70% na comparação com a sexta-feira, dá uma valorização aí de R$ 72,08. Como o Ibovespa subiu no dia de hoje 0,72%, o alfa da carteira ficou positivo em 0,98%, que é justamente a diferença aqui entre a variação da carteira e a variação do índice Ibovespa. Então, no dia de hoje, aqui é importante destacar, né, foi estabelecido mais um recorde de patrimônio aqui da carteira do canal, tá?
é interessante a gente destacar aqui, né? Eu havia falado no vídeo de sexta-feira, eu levei 93 dias para estabelecer um recorde de patrimônio, né? Que foi alcançado na última sexta. Considerando aí o recorde anterior, que havia sido lá no dia 14 de maio, né? Quando a carteira estava em 4.191. De lá para cá, a carteira só caiu. Depois veio a questão aí do Banco do Brasil, né? Que divulgou dados muito fracos no primeiro trimestre, caiu bastante o papel. Depois vem a questão das tarifas, né? Então, de lá para cá, levei 93 dias para conseguir estabelecer novamente um recorde de patrimônio, né, na carteira, considerando aí que eu fiz aportes no mês de junho, julho e agosto, tá? E agora, né, com apenas um dia de diferença, eu já consegui novamente estabelecer, né, um novo recorde de patrimônio, que é um dado positivo, né? A gente percebe que após uma longa sequência de quedas, investindo bem, fazendo aportes corretamente, fazendo uma leitura racional aí dos dados de fundamentos divulgados pelas empresas, a gente consegue, né, recuperar num prazo relativamente curto o prejuízo acumulado. Claro que se eu não levar em consideração os aportes que eu realizei no período, né, que dá em torno de R$900, aí vai demorar um pouquinho mais para recuperar. Mas como é importante aqui, nesse início também, né, no meu mundo dos investimentos, eu acho que o mais importante é ver o patrimônio aumentar, independente da forma como seja, né, se vai ser através da rentabilidade da carteira ou dos aportes realizados, né, que é o caso atualmente. O importante é que o patrimônio aumente, né? Então é isso que está acontecendo. Isso nos motiva, né, a continuar aí estudando o mercado e continuar fazendo os investimentos para aumentar cada dia mais o meu patrimônio. Fato interessante de se observar também é que hoje foi a primeira vez que o patrimônio da carteira chega na região dos R$4.300, tá? Até então ele nunca havia chegado nessa região, né? E além disso, se a gente observar aqui nos últimos dias, né, foi o 9º dia seguido em que a carteira tem uma variação positiva. Olhando aqui no histórico, me parece que é um recorde também, né? Desde que eu comecei a fazer esse monitoramento diário lá em fevereiro desse ano, em nenhum dia a carteira teve uma variação, uma sequência, com tantos dias de variação positiva como agora. Sendo que nesse mês de agosto, apenas no dia 5 de agosto, que a carteira diminuiu de patrimônio, né? Fora isso, todos os demais dias estão sendo positivos. E é realmente um dado bastante expressivo, né, aqui na carteira do canal. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.